Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no Pediatria Direta no YouTube. O assunto de hoje é uma queixa frequente e um sintoma recorrente no pronto atendimento infantil e no consultório pediátrico, a sibilância. Então, para a gente falar um pouquinho desse assunto, primeiro a gente precisa entender o que são os sibilos. O sibilo é um som pulmonar agudo, quase musical, que a gente vai ouvir quando a gente tem uma passagem de ar obstruída nas vias aéreas inferiores, bronquíolos, alvéolos. E é importante a gente entender logo de cara que os sibilos, eles não são uma doença, eles são um sinal ou sintoma de alguma doença. Diversas doenças podem gerar sibilos. Então, desde o refluxo gastroesofágico, problemas com o coração, mas habitualmente o que a gente vai ter como os principais causadores de sibilância na infância são a asma e a bronquiolite. E é muito importante a gente entender cada uma delas e saber diferenciá-las. Então vamos começar falando um pouquinho da bronquiolite. A bronquiolite viral aguda é uma infecção viral, geralmente causada pelo vírus sincicial respiratório, que acomete ali as vias aéreas inferiores. Então, ela vai gerar um edema, vai gerar inflamação e, consequentemente, uma obstrução ali local à passagem de ar. Normalmente, a criança começa com um quadro de resfriado e esse vírus acaba descendo para o pulmãozinho daquela criança. E aí, aquela criança que até então estava só com o nariz correndo, tosse, passa a ter sintomas de acometimento de vias aéreas inferiores, como, por exemplo, dispneia, cansaço, sinais de esforço respiratório. É interessante que o diagnóstico da bronquiolite ele é basicamente clínico. Então a gente vai escutar, vai ouvir os sibilos e com a história a gente vai fazer esse diagnóstico. E o tratamento é suporte, hidratar aquela criança, fazer lavagem nasal e esperar aquele quadro viral passar. Muitas vezes a internação vai ser necessária, porque a gente vai estar diante de quadros graves que precisam de oxigênio. Mas o que eu estou querendo falar aqui é que não existe nenhuma medicação que vai mudar o curso da doença. Então, é dar sintomáticos e é dar suporte para essa criança. É diferente, por exemplo, da asma. A asma, ou broncoespasmo, é o quê? É uma doença crônica inflamatória, no qual a gente vai ter uma hiperreatividade brônquica. Então, a gente tem uma tendência das vias aéreas inferiores fecharem por broncoconstrição, ou seja, alguma coisa está estimulando a musculatura lisa que envolve essas vias aéreas inferiores e esse estímulo vai fazer com que essa musculatura lisa se contraia. E isso vai gerar uma obstrução à passagem de ar. O que pode estimular essa broncoconstrição? Desde pelo de cachorro, cheiro forte, algum alimento, até o mais comum, que são as próprias infecções de vias aéreas superiores. Então, quadros de resfriado em crianças que têm a predisposição para ter broncoconstrição podem servir de desencadeadores para essa broncoconstrição. E aí, diferentemente da bronquiolite, a gente tem algumas medidas terapêuticas para se fazer. Usar broncodilatadores, usar, por exemplo, corticoides, para tirar aquela criança da crise de broncoespasmo. O que acontece? Percebam uma coisa. Se na asma a coisa mais frequente que a gente tem é o quê? As infecções de vias aéreas superiores precipitando o broncoespasmo, eu vou ter um quadro muito parecido com a bronquiolite. Por quê? Porque a criança vai começar com resfriado e daqui a pouco vai estar sibilando. Lógico que por mecanismo diferente. Um por ação do vírus e outro por broncoconstrição. Mas a diferenciação é muito difícil, especialmente menores de 2 a 3 anos de idade. Por quê? Porque depois de 2 a 3 anos de idade, as nossas vias aéreas aumentam. Então, consequentemente, a chance de ocorrer bronquiolite do vírus por si só gerar tanto edema e tanta inflamação ali naquela via respiratória, que vai fazer com que a passagem do ar seja obstruída, é menor. Então, a bronquiolite é mais comum nos 2 primeiros anos de vida. Mas se eu pego uma criança com menos de 2 anos de vida, com uma história de resfriado, que desembocou num ataque de dispneia,
com presença de sibilos na ausculta, eu vou ficar na dúvida. Eu estou diante de uma criança que está chiando por bronquiolite ou por causa de broncoespasmo. Então, não tem como fazer essa diferenciação com 100% de certeza. Até porque para você classificar uma criança como asmática, a gente tem que esperar passar os 3 anos de idade. Então, a gente não consegue fazer isso. No entanto, é importante a gente tentar diferenciar. Por quê? Porque na bronquiolite eu vou dar só suporte, oxigênio, hidratação e etc. E se for um caso de broncoespasmo, essa criança vai responder a salbutamol e corticoide. Então, como que eu posso diferenciar? Tem algumas dicas para isso, para diferenciar crianças que estão chiando por bronquiolite ou por broncoespasmo. Geralmente, aquela criança que já chiou antes, por motivos diversos, não só por causa de resfriado, então já teve quadros de broncoespasmo, por exemplo, desencadeado por questão de pelo de cachorro, por exemplo. Crianças que têm história familiar de asma, criança que tem outras doenças que remetam à atopia, como uma dermatite atópica ou uma rinite, isso tudo fala a favor mais de broncoespasmo. Agora, se é o primeiro episódio, numa criança sem história familiar de atopia, sem que ela tenha história familiar, ela mesma tem história de atopia, provavelmente é uma bronquiolite. Então, essa diferenciação, através desses fatores, ajudam a gente saber como que a gente conduz cada caso. Existe uma coisa que é muito feito na prática, mas que os pneumologistas não recomendam, mas cabe a mim passar a vocês porque existe isso, que é a questão de fazer uma terapia de prova. O que é isso? Você pega a criança sibilando e faz nela um ataque com salbutamol, ou seja, você tenta tratar ela com um broncodilatador. Se ela responder, provavelmente então era um broncoespasmo, e aí você mantém essa medicação. Agora, se ela não responder, provavelmente é uma bronquiolite, porque a bronquiolite ela não responde a broncodilatador. Isso é uma coisa que difere da teoria e da prática. Se você for pegar na teoria, não existe nenhuma literatura que embasa isso. Mas dificilmente na prática você vai ver algum médico atender uma criança que está sibilando e não fazer essa prova terapêutica. Uma outra coisa que eu quero aproveitar e falar aqui é ajudar vocês a diferenciar uma queixa dos pais que é muito frequente, que é essa questão da criança estar chiando. Quando o pai chega para vocês falando que a criança está chiando, a primeira coisa que a gente tem que entender é, de fato ela está chiando? De fato ela está sibilando? Por quê? Muitas vezes o que acontece é que o pai percebe que a criança está com o peito cheio, que houve um barulho ali vindo daquele peito. E aí você vai escutar e ali não tem nenhum sibilo. O que você vai ver ali é um ronco de transmissão. O que é isso? Muitas vezes aquela criança está com o nariz entupido e aquele barulhinho que ela faz no nariz é ouvido lá no pulmão, porque a nossa via aérea é toda conectada. Então, para diferenciar isso, o que você pode fazer? Você pede para aquela criança mais velha, em vez de respirar pelo nariz, respirar pela boca. E aí você vai ver que aquele barulho desaparece. Da mesma forma, se for uma criança menor que não vai ser cooperativa, uma coisa que você pode fazer é colocar o seu esteto próximo do nariz daquela criança. E você vai ver que dali está saindo um barulhinho que é o mesmo que você está ouvindo no pulmão. E aí, nessa situação, você tranquiliza o pai. Fala, pai, olha, sua criança não está chiando, tá? Não tem sibilo. Isso é ronco de transmissão. Então vamos lavar bastante o narizinho dele para isso resolver. Espero que tenha ficado claro para vocês um pouquinho dessa diferença entre bronquiolite e broncoespasmo e como você vai conduzir cada um deles. Quem gostou, curte aqui, compartilhe essa informação e eu espero vocês no próximo vídeo.